Fala Fogão, o intenso mês de julho está começando, vão ser 7 partidas nesse período, com apenas uma semana cheia para trabalhar e com cara de Série A. Afinal de contas, a gente vai encarar 4 adversários dessas 7 equipes que até recentemente a gente enfrentava pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E já vou comentar em detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar são informações iniciais a respeito desse confronto diante do Avaí lá na Ressacada. Jogo muito importante para o Botafogo conseguir sua primeira vitória longe do Rio de Janeiro e se aproximar ainda mais do G4 da competição. Para encerrar, quero comentar aqui a entrevista exclusiva que o Pedro Castro concedeu ao jornalista Sérgio Santana do Lance, comentando a respeito do trabalho do Marcelo Chamusca, sua relação com o Oyama e a posição preferida para atuar com a camisa do Botafogo. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, sua participação é essencial para a gente poder alcançar a marca dos 7.000 inscritos e o botão de se inscrever está aqui abaixo do vídeo. Basta você clicar nele e depois no sininho para ativar as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo no canal e de quebra me ajuda a alcançar cada vez mais botafoguenses. Também queria aproveitar esse começo de vídeo para destacar 2 comentários de 2 membros aqui do canal, o Carlos Augusto e o Árabe Madi. O Carlos Augusto externou sua preocupação em relação ao Marcelo Chamusca, dizendo que, na opinião dele, com o Chamusca no comando, as nossas chances de subir são ínfimas, porque a equipe não passa confiança. E, de fato, essa é uma preocupação pertinente. O Botafogo vem oscilando e não passa aquela convicção, aquela certeza de que a gente pode vencer 3, 4, 5 jogos seguidos, justamente para poder se consolidar no G4 da competição. Já o Árabe Madi externou sua preocupação em relação ao Douglas Borges, que vem espalmando muitas bolas para frente. Foi assim diante de Remo, Londrina e agora também diante do Vitória. E contra o Londrina, vale lembrar, nos custou 2 pontos. Poderíamos ter saído com uma vitória, 3 pontos na tabela, mas ficamos apenas com um empate. Outro ponto que o Árabe Madi comentou foi a entrada do Enio na ponta esquerda, que na minha opinião seria uma mudança muito acertada. O Enio vem arrebentando no Sub-20, fazendo bons jogos, e uma trinca com Enio, Chay e Ronald seria muito interessante, porque são 3 jogadores que têm a capacidade do drible. E a gente sabe muito bem que o drible ajuda a criar espaços, buracos na defesa do adversário. Resta saber se o Marcelo Chamusca entende da mesma maneira, mas eu acredito que isso agradaria a maioria da torcida. Se você quiser ser membro do canal para ter seus comentários aparecendo aqui em vídeo também, clica aqui embaixo em Seja Membro e por R$ 7,99 por mês você vira um apoiador oficial do Fala Fogão, podendo ter seus comentários aparecendo aqui em vídeo. Dito isso, vamos em frente para falar a respeito desse intenso mês de julho. Um julho onde o Botafogo vai fazer 7 jogos, tendo apenas uma semana cheia para trabalhar. Então vai ser realmente um mês muito intenso e muito decisivo também. Um mês chave para a campanha do Botafogo nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Por quê? Ao final do mês de julho, a gente vai estar praticamente na metade do campeonato, quase chegando ali na 19ª rodada. Então é muito importante que o Botafogo encare essas 7 partidas desse período como verdadeiras decisões. Não tem como encarar de outra maneira. Ao fim do mês de julho é absolutamente fundamental que ou o Botafogo esteja dentro do G4 ou muito perto, com uma diferença muito pequena. Em outro cenário, se o Botafogo começar a ficar lá no meio da tabela e tal, realmente começa a complicar, porque a pressão vai começar a bater mais forte e a gente sabe muito bem que jogadores medianos, sob pressão, começam a errar absolutamente tudo. Então, para o Botafogo, esse mês é muito decisivo. A gente vai encarar pela frente Avaí e CRB fora de casa, depois o Cruzeiro no Rio de Janeiro, viaja para encarar o Brusque, volta para o Rio para jogar contra o Goiás, aí viaja novamente para jogar fora de casa contra o Confiança e fecha o mês de julho diante do Vasco no Newton Santos, num clássico. Então realmente assim é um mês muito intenso, que tem vários adversários, 4 para ser mais específico, que a gente já encarou em outros tempos na Série A do Campeonato Brasileiro, casos logicamente de Avaí, Cruzeiro, Goiás e Vasco, e que promete ser um mês-chave nessa nossa campanha. O ponto da virada. Depois desse mês, a gente vai ter plena noção daquilo que o Botafogo de fato pode buscar. E logicamente, apesar do Chamusca, eu espero que a gente possa estar no G4 ou muito perto dele para continuar na briga pelo acesso. Outro ponto que vale comentar aqui, aproveitando que o nosso próximo adversário é o Avaí, é justamente passar algumas informações a respeito da equipe da Ressacada. O Avaí, que dentro de casa vem tendo dificuldade para conseguir o resultado, foram 3 jogos até aqui jogando na Ressacada, empatou contra o Vila Nova por 1-1, depois perdeu para o Brusque por 2-1 e venceu o CRB por 1-0. Mas vale destacar que venceu com um gol irregular, o jogador estava impedido. Então essa dificuldade de alcançar o resultado dentro de casa tem que ser explorada pelo Botafogo. A gente tem que saber tirar proveito desse nervosismo, digamos assim. Apesar de que o Avaí nos últimos 4 jogos conseguiu as 3 vitórias que tem na competição.
Então, por um lado, eles estão embalados, né? Conseguiram 3 vitórias nas últimas 4 partidas, mas por outro tem esse peso de que dentro de casa está tendo dificuldade para chegar ao resultado. Eles que têm jogadores experientes no elenco, casos, por exemplo, do lateral direito Edilson, do lateral esquerdo Diego Renan, também tem o atacante Copete, o volante Bruno Silva, que já passou também pelo Botafogo. Então tem jogadores experientes, rodados, que já passaram por diversas situações e, logicamente, isso ajuda a dar um equilíbrio ali na equipe. Agora, independente de qualquer coisa, Fogão, o Botafogo tem que ir para Santa Catarina para buscar esse resultado. A gente não pode nem pensar em, mais uma vez, fora de casa, não vencer uma partida. Porque sempre tem que lembrar, quem não vence fora de casa não conquista o acesso. É absolutamente fundamental o Botafogo colocar isso em mente e buscar essa vitória. Não apenas diante do Avaí, mas também diante do CRB. Lembrando que depois da partida contra o CRB, em 6 jogos, o Botafogo vai ter feito 5 fora de casa. A gente jogou contra a Londrina, contra a Náutico e Sampaio Corrêa. Depois a gente encarou o Vitória em Volta Redonda, né, jogando em casa, digamos assim. Aí vai agora jogar contra Avaí e depois CRB. Então, em 6 jogos, 5 fora de casa. E por conta disso, é absolutamente fundamental o Botafogo conquistar suas primeiras vitórias longe do Rio de Janeiro. Isso realmente é essencial para a nossa campanha, tá fazendo falta. O Botafogo poderia ter vencido Vila Nova, poderia ter vencido Londrina, estaria melhor colocado na tabela de classificação e dentro do G4. Então essa falta de vitórias longe do Rio de Janeiro tá pesando e a gente tem que reverter esse cenário para ontem. Para fechar, Fogão, quero comentar a respeito da entrevista concedida pelo Pedro Castro ao jornalista Sérgio Santana do Lance, uma entrevista exclusiva onde ele falou sobre o trabalho do Marcelo Chamusca, a relação dele com o Oyama buscando esse entrosamento e também a sua posição preferida para atuar com a camisa do Botafogo. E é sobre isso que eu quero começar falando. O Pedro Castro, nessa entrevista, ele falou que ele pode jogar em diversas funções do meio de campo. A gente não concorda muito com isso, mas ok, foi uma declaração do jogador. Só que a posição preferida dele é segundo volante, justamente onde ele vem atuando nessas últimas partidas. O Chamusca em outros momentos colocou o Pedro Castro mais adiantado, o jogador não jogou absolutamente nada, a gente sabe disso. E agora, como segundo volante, ainda não conseguiu recuperar aquele futebol, né, que ele apresentou principalmente nas primeiras partidas que disputou com a camisa do Botafogo. Então a gente espera que ele possa recuperar esse bom futebol, ele está atuando na posição que mais gosta de atuar, e isso naturalmente tem que servir de estímulo para ele recuperar a confiança e passar a apresentar aquele futebol que em outros momentos já apresentou. Em relação à relação dele com o Luiz Oyama, ele fala que os dois conversam bastante, que estão buscando esse melhor entrosamento. A gente sabe que não está tendo tanto tempo assim para fazer treinamento, né, e tudo mais, para ensaiar jogadas. Então a conversa acaba sendo absolutamente fundamental. E nesse aspecto, o Pedro Castro diz que ele e o Luiz Oyama realmente buscam ter esse contato, conversar, porque isso facilita dentro do campo de jogo. A gente sabe disso. Os jogadores, quando conseguem se entender, né, só de olhar já saber o que o outro vai fazer, isso realmente facilita muito dentro do campo e ajuda a equipe do Botafogo por consequência. Em relação ao Marcelo Chamusca, o Pedro Castro comentou que ele é um cara que sabe fazer a gestão do grupo, né, que o grupo confia no trabalho do Marcelo Chamusca, que durante a semana ele busca conversar bastante com os atletas. Segundo o Pedro Castro, é bem comum o Chamusca chegar e conversar individualmente com os jogadores, né, chamar para essa conversa individual e perguntar coisas que vão além do futebol, buscando realmente saber o que está acontecendo na vida de cada um e tal. É um ponto positivo, tá? Eu tenho várias críticas a fazer em relação ao Marcelo Chamusca, mas ele de fato mostrar preocupação com os seus comandados, isso é muito importante. A gente sabe que na gestão de grupo, certos detalhes fazem a diferença. E um treinador que busca se relacionar bem com seus atletas, com seus comandados, de fato acaba ganhando a confiança desses jogadores. Então o Pedro Castro comentar sobre isso é bem relevante. Mas um outro lado chamou muito a minha atenção. Não em relação a essa questão do Marcelo Chamusca, como é que ele conduz o trabalho, mas quando o Pedro Castro fala de que quando o Botafogo encara adversários mais fechados, com muitos jogadores atrás da linha da bola, o Botafogo de fato tem dificuldade e que nessas situações o Botafogo acaba tendo que fazer suas jogadas mais em bola parada, em finalizações de fora da área. O fato do Pedro Castro comentar sobre isso chamou minha atenção, porque sinceramente, quando você pega um adversário que está com a maioria dos jogadores atrás da linha da bola, a movimentação, tudo aquilo que você faz sem a posse da bola é fundamental. Você tem a questão de um jogador sair da posição que se encontra para criar o espaço, então você tem que ter ali movimentos coordenados. E o Pedro Castro, que é treinado pelo Marcelo Chamusca, né, ter falado sobre isso, que um time com muitos jogadores atrás da linha da bola acaba fazendo o Botafogo depender mais da bola parada, de finalizações de fora, isso realmente é preocupante. Né? Sinaliza, de certa maneira, que essa questão da movimentação acaba não sendo um elemento crucial dessa história. E a gente sabe muito bem que movimentação sem bola é o que cria os espaços.
um drible também. Então chamou bastante a minha atenção isso, porque é um elemento que claramente tem que ser corrigido na equipe. Embora o Chamusca tenha esse lado da gestão do grupo elogiada pelo jogador, o outro lado, o tático, precisa ser melhor desenvolvido. Até agora a gente não teve essa possibilidade de enxergar a tal evolução, mas é fundamental que a gente consiga alcançar a evolução para que certas coisas, certos movimentos comecem a acontecer. Só assim o Botafogo vai ser um time que também vai ter a capacidade de propor o jogo. Caso contrário, vamos sempre depender da transição. E quando essa transição não acontecer, aí pro gol sair vai ficar bastante difícil. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desses temas? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço mais uma vez, por gentileza, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outros botafoguenses, em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, Botafogo!